Olá pessoal, muito boa noite para você que está ligado aqui no nosso canal SM Channel, o nosso primeiro podcast falando sério. Estamos aqui para falar sério com você, para ter uma conversa descontraída com os nossos convidados, né? A partir de hoje teremos o nosso SM Channel, no nosso SM Channel, o nosso falando sério. Desde já agradecendo a participação das pessoas que são convidadas. A gente convidou muita gente para participar deste programa, né? E como primeiro convidado, eu decidi chamar aqui para participar com a gente o ativista social Felipe Cauê. É um cara que tem uma história já aqui no nosso município de Atalaia, né? É um cara que, tipo, é um cara que foi eleito por 2 vezes o líder comunitário mais atuante em Atalaia, isso nos anos de 2019 e 2022. Ele é músico, ele é palestrante e fundador da primeira companhia timbaleira de Atalaia. Isso e muitas outras coisas, viu? A gente vai conversar com ele, Felipe Cauê, logo depois da abertura. Ok, muito boa noite para o Felipe Cauê. Boa noite, Felipe Cauê. Você já está no ar, está ao vivo aqui comigo. Boa noite, Emerson Felipe, meu xará. Que Muito bem. satisfação participar desse Satisfação, programa. satisfação é nossa de você estar com a gente aqui no Falando Sério, nosso primeiro Falando Sério, nosso primeiro podcast. Fico muito feliz de verdade, muito lisonjeado. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa, né? E, ao mesmo tempo, também cumprimentar todos os nossos telespectadores, todos os nossos ouvintes que estão aí ao vivo conosco nesse momento. É o meu primeiro podcast aqui no YouTube, por incrível que pareça. Eu tenho um canal do YouTube há muito tempo. Esqueci de falar, mas a gente já tem aí 6.800 pessoas inscritas, né? Esse canal é novo, né? A gente tinha o Sacal TV, que infelizmente saiu do ar, né? E esse canal é novo e a gente já está aí com 3 meses, né, de canal e já estamos aí com quase 7 mil inscritos, né? E esse é o primeiro conteúdo 100% próprio aqui do nosso canal, que até então a gente faz lives entre outras coisas, mas nosso conteúdo mesmo é a nossa primeira, a nossa primeira, nosso primeiro programa, né? Então, me desculpem se eu ficar um pouco nervoso na live, né, gente? Mas é o primeiro conteúdo que a gente faz ao vivo, não tem nada cortado, não tem nada gravado, é tudo ao vivo. Estamos ao vivo através do portal atalaianoticias.com.br. Então, quem entrar no nosso site, no nosso portal lá, vai ter logo de cara a live. Estamos ao vivo no nosso YouTube, SM Channel. Você pode procurar aí SM Channel, portal Atalaia Notícias. Você pode procurar até Sacal TV, que você encontra a gente no YouTube, né? E vamos começar a conversar com o nosso amigo Felipe Cauê, né? Como a gente falou, você Felipe, é ativista social. Você é ativista social, foi o líder comunitário de Atalaia, assim, considerado mais atuante, né? Então, como é que você se tornou ativista social assim, líder comunitário? Quais foram as suas motivações iniciais? Como é que você conseguiu ter esse papel de destaque na comunidade, na sociedade atalaiense? Conta pra gente. Bom, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. E uma pergunta da qual eu muito me alegro em respondê-la, né? Veja bem, na verdade, para me contar o que me motivou, eu preciso falar um pouquinho lá de trás, né? Das minhas raízes, da minha formação. Veja bem, eu fui criado pela minha avó, a saudosa Roserina, uma sacerdotisa de matriz africana que Deus o tenha. E dentro dessa, eu costumo dizer que eu cresci em meios estranhos. Por que meios estranhos? Porque Maria Galino, ela não media esforços para acolher as pessoas que se encontravam numa situação de vulnerabilidade.
as mães, as mulheres que se tornavam mães solteiras, era um absurdo, era uma coisa assim, muito, sabe, na época, né? Na época era uma coisa assim muito absurda. E a minha mãe acolhia essas mães, sabe? Muitas delas eram expulsas de casa quando engravidavam, tá? Algumas mães costumavam dizer, eu nunca mais ouvi esse ditado, mas costumavam dizer, quem tiver seus Mateus que balance, acredito que as pessoas do povo tenham acompanhado ainda, né? Não sou velho, tá, gente? Mas também não sou mais nem novinho, né? Somos dois. Então, assim, eu cresci, eu vivenciei minha mãe acolhendo pessoas idosas, pessoas usuários de algum tipo de droga, psicoativas, gays, lésbicas, crianças. Eu lembro que teve uma vez até que a minha mãe recebeu até um recém-nascido, pra você ter ideia. Então, assim, eu cresci em meios estranhos mesmo, foram dezenas de pessoas que passaram, que moravam, que conviviam lá conosco, que dividiam o pão com a gente lá, que deitava, muitas das vezes, a minha família é de origem humilde, né? Sim. E, assim, muitas vezes nós dormíamos amontoado, um do lado do outro, sabe? Mas éramos muito felizes mesmo, não tinha tanto problema. Apesar dos pesares, nós éramos felizes, acredito. Então, assim, isso me motivou desde a minha infância, né? Eu cresci vivenciando isso. E aí, na minha formação, eu sempre tive esse desejo de fazer, de compartilhar aquilo que eu aprendi, que eu via a minha mãe fazendo, né? Então, ela é a minha maior inspiração para que eu me tornasse no líder comunitário, no ativista social. Mas, além disso, houve um momento da minha vida que eu fui para São Paulo, onde lá eu desenvolvi a palestra de boas maneiras de atendimento ao público. Foi um desafio para mim, sofri bastante lá, xenofobia, por ser nordestino. Por ser nordestino. Sim, mas eu superei, né? Nós temos que dar o que nós temos, né? Na verdade, foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre me dizia que quando uma pessoa disser que você é uma pessoa ruim, prova o contrário, mostra que você é uma pessoa do bem. E foi isso que eu aprendi, sabe? E do outro lado, meu pai também que me criou, não meu pai biológico, ele dizia sempre assim, o homem quando nasce homem, ele tem que morrer homem. Ele não estava se referindo a nada relacionado à opção sexual, nada disso. Ele estava se referindo a caráter mesmo, sabe? A princípios. Então eu cresci ouvindo isso, eu convivi nesse meio. E quando eu passei por esse desafio, foi um dos maiores desafios da minha vida, em São Paulo, eu me tornei palestrante, curso de boas maneiras de atendimento ao público. E aí eu precisava, eu estava muito feliz, mas eu sentia uma necessidade de voltar para minha terra e fazer algo pelas pessoas que precisavam, sabe? Eu ficava acompanhando de lá de São Paulo os vídeos, algumas imagens de alguns bairros. Eu escolhi um bairro porque eu não conseguia abraçar a Atalaia inteira, né? Quem consegue? Então, é verdade. Assim, eu escolhi um bairro para adotar, que foi um bairro nas proximidades que eu vi surgir esse bairro, na verdade. Eu me criei basicamente ali nas redondezas desse bairro. E eu vi esse bairro surgir no ano de 2000, que foi o São Sebastião. Você viu o bairro nascer? Sim, eu vi o bairro nascer. Você é velho. Na verdade, chamava-se inicialmente Brincadeira. Arruado Amarelo. Né? Arruado Amarelo. Não é tão velho assim. Tá? Só um pouquinho. Que na verdade, Tajagatá foi o nome que puseram. Na época tinha uma novela que estava passando e que tinha lá o Paraíso, ou era alguma coisa assim, que chamava Jagatá. Então o pessoal pegou o nome e colocou lá, mas não era Jagatá. Na verdade, o nome do bairro chama-se São Jorge. Tentaram ainda São Vicente, por conta da igreja católica que tem lá, para ser o Padre Miro da região. Mas o nome oficial é São Jorge, tá? Não é Jagatá. E o São Sebastião, eu vi nascer uma das primeiras moradoras, já que eu quero mandar um beijo especial para ela, gosto demais, a respeito muito. Uma grande feirante, comerciante de Atalaia, Tênica, fez parte comigo da associação, da fundação da Associação dos Moradores, tá? Então, por esses motivos, meu amigo Anderson, para concluir a sua pergunta, a resposta, foram esses principais motivos que me motivaram a voltar de São Paulo e lutar por Atalaia, de modo geral, mas em especial pelaquela comunidade, né, considerada às margens da lei, uma região periférica, na verdade, por conta que era desprovida de muitas coisas necessárias e obrigatórias, por sinal, né? Precária de saúde, precária de segurança, já foi considerado um dos lugares mais perigosos de Atalaia, como você, acredito, bem saiba disso, né? Sei. E ainda
cara. Eu acompanhei uma época ainda de quando os mototaxistas se recusavam a deixar alguém lá. A deixar, é verdade. Era complicado, né? As pessoas não queriam ir para aquele lugar, as pessoas tinham medo, era uma coisa de louco, assim, era muito criminalizada aquela localidade. Hoje em dia tá muito diferente, e calçada, né? Exatamente. E muito me orgulha por conta que as nossas lutas valeram a pena, né? Hoje São Sebastião é um dos bairros que mais cresce, apesar de toda a problemática que existe com a questão da obra do governo do Estado, mas ainda assim, se nós formos olharmos para o que era o Jagatá, para o que era o São Sebastião, hoje nós temos Ciretran, hoje nós temos grandes empresas, hoje nós temos pousadas, restaurantes, CISP, né? Ministério Público, tudo isso nesse bairro. Esse bairro é o que mais cresceu nos últimos anos, e isso muito me orgulha. Verdade. Então, os principais motivos que me tornaram, que fizeram com que eu me motivasse a ser um ativista social, a lutar pelos meus favoritos. E pelo jeito parece que deu certo, né? Porque você foi eleito o líder comunitário mais atuante nos anos de 2019, 2022. Olha só. Aí, Inclusive, sim, desculpa, pode falar, pode falar. Só para ficar transparente, né? Eu faço questão, né? Aqui foi do ano de 2019, Olha só. tá? E aqui foi do ano de 2022. Que maravilha. Esse seu de 2019, eu tenho um igual. Eu ganhei como melhor radialista de 2019. Eu tenho um igual. Legal. Parabéns pra nós. Parabéns, você merece, meu amigo. Sou muito seu fã e você sabe disso. Parabéns pra nós. Então, você foi eleito o líder comunitário mais atuante de 2019 e de 2022. Quais foram os principais desafios enfrentados que você lidou com eles? Tipo, para poder você ser eleito, você trabalhou bastante, você lutou, claro, você deu voz à população, você saiu na rua, botando a sua cara, mostrando o seu rosto, né? Sendo que tinha muita gente poderosa ao redor, e você foi lá e disse, olha, tem algo errado aqui na cidade, tem algo errado aqui nesse bairro. Você foi lá e meteu a sua cara. Foi por isso que você conseguiu ser um líder comunitário atuante, não é? Então, faço novamente a pergunta, quais foram os principais desafios enfrentados e como é que você lidou com eles? Você, como eu falei, né? Tinha gente poderosa ali envolvida, né? Então, como é que você lidou com isso? Você, em algum momento, chegou a ser, não digo ameaçado, mas perseguido? Fala pra gente. Bom, houve as duas coisas, né? Xixi. Tanto fui ameaçado quanto fui perseguido. Misericórdia. Né? E além disso, além de toda a perseguição, além de todas as ameaças sofridas, ainda houve o desprezo, o desdenho, né, por parte dos ditos poderosos, né? Mas poderoso é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Mas teve isso, sim, eu fui ameaçado de morte, inclusive, tá? Nossa. Chegou na casa de um amigo meu e falou que tinha vontade de dar um tiro na minha cabeça. E teve outras também, outros xingamentos em grupo de WhatsApp, outros conflitos, sabe? Mas eu sempre fui muito centrado e eu procurava, tanto é que nos meus apelos, está tudo registrado, eu pedia para que as pessoas colocassem Deus no coração e que Deus tocasse no coração daquelas pessoas, para elas verem o que elas estavam fazendo com a população. Então, os meus discursos não eram com base no ódio, não era no enfrentamento, assim, vias de fato. Jamais, eu nunca fui violento na minha vida. Me recordo. Então, assim, mas eu enfrentei muitos, sabe? Enfrentei muitos desafios para poder seguir, para poder conquistar algum benefício para a população, para os moradores, para o bairro. Foi muita dificuldade mesmo, uma perseguição tamanha, sabe? Eu acho que você ainda enfrenta certa resistência perante algumas pessoas ainda hoje, né? Por conta da questão religiosa, preconceituosa, você sabe disso, né? Principalmente a questão do preconceito, porque, imagina, como você sempre fala, né? Você sempre diz, eu sou um cara do gueto, imagina. Cara do gueto, né?
Imagina, vem de baixo, incomoda. Exatamente, a população não está preparada ainda para isso. Infelizmente, o nosso país, eu participei agora há pouco de um evento no qual você estava presente, Sim. e nós tratamos sobre o racismo estrutural, né? Foi um evento alusivo ao 13 de maio, data instituída a Lei Áurea, né? A abolição, data que foi abolido, os escravos foram supostamente libertos, e aí nós abordamos esse tema do racismo estrutural, que também abrange o preconceito, né? Então, assim, o preconceito, na verdade, é aquilo que você não gosta sem ao menos tomar conhecimento, né? O racismo é diferente, aí você tem ódio, de fato, daquela pessoa pela cor. De graça, né? Assim, no meu caso, eu sofri um bocado, né? Na verdade, eu acompanhei o sofrimento da minha mãe, como eu havia dito, minha avó, religiosa, sacerdotisa de matriz africana. Não foi fácil, mas ela superou, então eu aprendi a superar com ela. Eu quero contar rapidamente, eu faço questão, uma das situações que eu presenciei da minha saudosa mãe, avó, quando nós mudamos, finalmente ela conseguiu comprar uma casinha, mudamos de um bairro para o outro. Aliás, no mesmo bairro, mas de uma rua para outra, né? Sim. E aí, quando ela chegou, na época, eu me recordo bem, eu acho que lá por 2001, 2002, mais ou menos, e aí toda a vizinhança dizendo que a bruxa tinha chego, a macumbeira tinha chego, nossa, o demônio tinha chego, e eles começaram a colocar cerca de bambu nas portas, alguma cerca elétrica, nossa, e um pouquinho mais. E aí, o que me deixa muito feliz, muito feliz de verdade, que o que ela dizia, ela dizia, quando uma pessoa falar que você é ruim, mostre que você é uma pessoa boa. Muitas dessas pessoas que fizeram isso quando nós chegamos nessa rua, no funeral dela, no velório dela, estava lá, e dizendo o quanto ela foi uma pessoa boa, o quanto ela foi uma pessoa maravilhosa, o quanto ela foi conselheira. Veja, essas mesmas pessoas. Mas por quê? Porque minha mãe, assim como minha mãe, eu não procuro ódio, eu não procuro o embate, a confusão. Eu gosto de soluções, sabe? Então, em momento nenhum eu procuro confusão, procuro briga, eu procuro devolver. Isso não quer dizer que eu seja um covarde, de maneira alguma, tá? Mas, como meu pai dizia, os covardes vivem mais, né? Só depois de muito tempo eu fui entender o que ele, de fato, estava querendo dizer com isso. Para vocês que estão assistindo terem ideia, esse cara, não precisa, obviamente não vou citar nomes de ninguém, mas esse cara, até durante a campanha eleitoral, o preconceito estrutural estava lá em cima dele. Foi ouvido frases de este macumbeiro está aqui? O que este macumbeiro está fazendo aqui? Ou seja, é cor, é religião, meu Deus do céu, somos todos iguais. Mas aí, além disso, as pessoas são de ignorância, é incrível. Alguns que me acusavam, eles, para chegar no poder, para chegar em um cargo, né, que acham que é muito mais... Tem sua relevância, evidentemente que tem, mas a forma que chega não vale a pena. Então, assim, eles falavam o seguinte, eles falavam até da minha profissão, que eu feirante com muito orgulho mesmo, comerciante, sabe? Esqueci de falar isso também, né? Que você é comerciante, esqueci de falar isso. E eles, olha a maneira que eles procuravam para tentar, como é que eu posso dizer, me magoar, me ferir, ou sei lá o quê. Olha a maneira para tentar me humilhar, me menosprezar. Vendedor de galinha, feirante, poxa. Como se fosse algo ruim, né? Como se fosse uma coisa horrível. Para pessoas que não têm o hábito de trabalhar, de acordar cedo, obviamente, naturalmente, isso para eles é um, né? Pois é. Mas para mim, de orgulho, de muito orgulho, tá? Muito orgulho mesmo, você me chamar de vendedor de galinha. Inclusive, houve um momento que eu até disse, você pode me chamar de macumbeiro, de preto, sabe? Pode dizer que eu vendo galinha, mas você jamais vai poder me chamar de corrupto. Eu posso me chamar. Rapaz, a idiotice e a bizarrice de quem é preconceituoso é tão grande que as pessoas enchem a boca e falam pra você, seu macumbeiro, como se fosse uma ofensa. Macumba, gente, são tambores. Esse sujeito aqui, ele é músico. Ou seja, ele bate tambor com orgulho. Aí você vai de seu negro, seu preto. Porra, o cara tem orgulho da cor dele. Então, se você acha que tá ofendendo, você tá
aloprando, falando palavras ao vento, entendeu? Olha, Na verdade, me motivam, né? Na verdade, é, eu tenho uma história também de luta em busca, no combate à intolerância religiosa. Fiz parte da FRETAB, Federação Zeladora das Religiões Tradicionais de Matriz Africana do Estado de Alagoas, e eu tenho uma história de luta também. Eu participei de alguns eventos, algumas ações, alguns movimentos, inclusive na OAB, sim, tá? De enfrentamento mesmo, de combate mesmo a esse tipo de pessoas pequenas, pessoas desprovidas de história, de cultura, de inteligência, enfim. Mas é isso, a vida é uma luta, né? E eu tô aí para lutar. é isso aí, Felipe. E bola pra frente. Então, esse já foi respondido a pergunta. Eu fiz uma pergunta e você me respondeu bem claro e objetivo, né? Então, o que você teve que enfrentar, né, como ativista social foi preconceito, né? Foi poderosos. Na verdade, não só os poderosos, mas até gente da própria comunidade, né, que era resistente a você. Você também, com certeza, teve que dizer, olha, eu tô aqui tentando fazer o bem, tentando fazer o melhor. Então, esse você já respondeu objetivamente. Mas, além da sua atividade como ativista social, como eu já falei agora há pouco, você é músico. E você é um talentoso musicista. Ó, é tão de tal que tanta gente já te chamou e te chama ainda para eventos. Você teve agora recentemente um Juninho Love no carnaval. Foi no carnaval, meu Deus, estou enganado. Acho que foi no carnaval, não foi? Esteve com o Juninho Love lá. Não sei se foi nesse carnaval ou se foi no outro. Eu tô com a memória muito fraca. Mas eu sei que você é chamado por Juninho Love e entre outros artistas, né? Me ajuda aí a lembrar, rapaz, as bandas que você participou. Banda UE, a Rapaziada. Primeiras bandas, isso. Isso, a Rapaziada. Eu tô falando das que você já participou. No passado mesmo. Rapaziada, eu tenho um imenso carinho Olha, pela Rapaziada. Uma das bandas que me marcaram muito, sabe? Rapaziada. 100% atalaense. E essa banda me marcou muito, muito, muito mesmo, sabe? Você participou, Tiveram outras bandas também. você participou com o Johnny Playboy também, né? Hudson Araújo, né? TK. Na verdade, o Hudson Araújo era cantor na época da primeira formação da Rapaziada, né? Olha, aí ele saiu e foi solo. Foi cantar solo. Ele foi fazer solo também. Ele cantou a Forrosada, uma grande banda de forró atalaense também. Eu não tive o privilégio de participar da banda, mas o meu amigo Hudson, ele participou. E é um cara espetacular, sabe? Filho de uma grande amiga minha, da Lucinha. Sim. Beijo, Lucinha. Beijo, Hudson. Você participou também da banda TK de rock, é rock ou heavy metal? Não, na verdade, não, muito pelo contrário. Não? Errei? Na verdade, Errei feio. TK, assim como Swing Black, Sim. são bandas lá de São Paulo. Foi nessa passagem que eu tive em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal gente fina, gente boa. E aí eu participei dessas duas bandas, né? Na verdade, um era, como o nome diz, né? Sim. Swing Black. Swing Black, sim. E a outra banda, TK, é Thiago e Carol. Eu acho que eu conheço você, eu sei que você gosta de rock. Eu sei que você gosta de rock. Aí creio que eu tô querendo te colocar em uma banda de rock à força. Tem uma história, na verdade. Tem uma historinha assim. Sim. Conta? Na minha adolescência, né, lá no Floriano, Escola Estadual Floriano Peixoto, foi a minha fase assim que eu gostava muito de rock, na verdade. Aliás, eu gosto muito de rock. Sim, mas foi aquela fase punk, né, aquela fase punk, que até eu ganhei um apelido na escola pelo Tico, Teco, Chuck, né, sim. A galera do rock, do skate aí. E eles me chamavam de popstar. Ah! Porque eu me vestia muito semelhante à galera do rock and roll, sabe? Sei. E aí eu procurava me vestir muito parecido mesmo. E era na época que eu era roqueiro mesmo, assim, daqueles roqueiros. Estava muito influenciado por Cazuza na época. Rapaz! A Doíra, Legião Urbana nem se fala. E Red Hot Chili Peppers, as bandas gringas, né? Tava sendo muito. Rapaz, eu sabia, eu sempre soube que você gostava ou gosta de rock. E na época de Floriano Peixoto, também eu era conhecido por ser roqueiro. Inclusive, eu tinha muita amizade com o professor Luciano, que Deus o tenha, que era meu professor
de história, eu sempre gostei muito de história, né? E o professor Luciano, a gente conversava muito, entende? Aí foi ele que me apresentou Legião Urbana e eu passei a gostar de rock, né? Aí o professor Luciano me contou uma história do passado dele, onde ele, quando era pequeno, ele não sabia falar Guns N' Roses. Aí ele falava Ganso Rosa. E aí o apelido pegou, eu comecei a chamar o professor Luciano de Ganso Rosa. E ele ficava me chamando de Gordinho Punk. Era muito engraçado. Então a nossa história é semelhante, né? Quando a gente estudou no Floriano Peixoto, a gente se tornou roqueiro. Ó, tem uma história curiosa que nessa época nós formamos uma banda de rock, né? Chegamos a ensaiar ainda. Sim. Na época, o baixista da época é simplesmente um dos maiores baixistas hoje do estado de Alagoas, meu amigo Jarim Bez, ó. Sim. Um beijão, meu irmão. Te admiro muito. Viu? Abraço. O cara é um dos maiores. O cara é um monstro, sabe? Sim. E ele era o baixista da época, o guitarrista era o Gomes, que eu chamava Gomes Rock and Roll. Guitarra base era o Paulo, eu me recordo. Na bateria era o Clebinho, o girador que nós chamávamos de Camelo. Camelo. E tinha uma outra menina que cantava, sabe? E aí, quando eu começava a cantar, eu era cantor de banda de rock. É? O nome da banda chamava-se Ancestrais. E aí, quando eu cantava nos ensaios, aí eu lembro que o Camelo falava, é o Cazuza, é o Cazuza. Mas foi uma época muito gostosa, foi uma época maravilhosa. O Cazuza. Então, a gente observa, quem acompanha você, quem conhece você, quem está por dentro das suas redes sociais, e sabe que qualquer projeto que você coloca a sua mão, sempre tem a música. Sempre tem música lá no meio. Não é isso? Tô mentindo não, né? Tô falando a verdade, né? Então, por exemplo, recentemente você passou a encabeçar um projeto que ainda, não vou dizer o nome ainda, que ainda está, eu não sei se você ainda quer continuar com esse projeto, mas um dos pilares desse projeto tinha música, ou seja, tudo que você faz tem música, inclusive nessa palestra que você fez recente, você estava lá junto com a banda, ou seja, tem sempre a música. Aí, como é que a música influencia as suas atividades na comunidade? Assim, é de propósito? A sua paixão, tipo, é no automático? Ou você faz de propósito? Tipo, você quer realmente que as pessoas sejam conquistadas de verdade através da música? É de propósito? Como é que a música influencia as suas atividades na comunidade? Cara, olha só, eu tive meu primeiro contato, assim, de fato, com a música, assim, para me ouvir mesmo e ficar vidrado, assim, prestar atenção na letra e tal, não só na melodia. A música, na verdade, ela me acompanha. Quando eu era criança, eu lembro que o meu pai, ele era apaixonado por uma banda de forró chamada Mastruz com Leite, ainda existe. Ele era muito apaixonado e ele queria ser sanfoneiro, ele queria que eu fosse sanfoneiro, olha isso. E eu lembro que quando ele precisou trabalhar em Mato Grosso, ele foi trabalhar e tinha muito esse hábito, né? Sim. Ainda tem, tá? Os maridos vão e as mulheres ficam, eles aí tomando sustento. Olha só, na falta de emprego aqui, quando as meninas param, enfim. E ele voltou de Mato Grosso e ele me trouxe eu lembro, um acordeon, uma sanfoninha, sabe? Sim. Pequenininha. E ele queria, porque queria, cheio de fita. Ele era muito apaixonado por Mastruz com Leite, muito mesmo, sabe? Sim. Ele queria que eu fosse... O meu primeiro contato, de fato, a ouvir música, assim, foi assim, música, como é que eu posso dizer, profissional, né? Sim. Foram com a banda Mastruz com Leite, né? Mas, assim, cantos, assim, coisas cantadas, foi evidentemente com a minha avó, né? Com as orações dela, né? Ela orava cantando. Ela orava Mas cantando? a um certo momento da minha vida, eu ouvi uma canção chamada Pais e Filhos. É rock, mas é uma música lenta, né? Eu gosto dessa música, muito bonita. E aí, essa música Pais e Filhos, evidentemente eu fui procurar o que era essa banda, né? E aí depois de Pais e Filhos, eu simplesmente ouvi Tempo Perdido, Há Tempos, Geração Coca-Cola. Então vejam, eu fui logo só musicão, né? Espera um momento, aí quer dizer
que você passou a se empolgar com a música com Legião Urbana também? Você passou... Não, na verdade você falou que você já era ligado à música, mas assim, você passou a se ligar mais na música, começando no início com Legião Urbana? Foi isso que eu entendi? Legião Urbana, as letras de Legião Urbana me motivaram, talvez, e me ajudaram demais na minha formação, sabe? Sei. Na minha questão, meu senso crítico. Depois de Legião Urbana, eu fui conhecer... Eu sou muito saudosista também, Sim, sabe? sim. Eu ainda, por explicação, eu não consigo entender como que eu sou tão apaixonado assim pelos anos dourados, sabe? Rapaz. 70, 80, 90, eu sou de 90, mas assim, eu sou muito apaixonado por tudo que é dessa época. Então eu fui ver essa nata do rock nacional, Sim. né? Legião Urbana, que foi quando eu conheci, acho que todas as bandas de rock. Teve uma época que eu até catalogava assim, Sim. as bandas. Eu colocava aqui, de um lado, banda punk, do outro, hard rock, do outro, você sabe? Sei. Muito legal. Muito legal, cara. Eu gostei demais de Cazuza, principalmente me identifico. A música que eu mais me identifico do Cazuza chama-se Ideologia. Se você não ouviu, sugiro, se vocês que estão nos acompanhando, sugiro que ouçam, tá? Ideologia, eu gosto demais, o tempo não para, em uma série de outros. Engenheiros do Havaí, Plebe Hood, Ira, Nenhum de Nós, RPM, enfim, eu vou passar. Rapaz. O rock foi fundamental para que eu desenvolvesse esse senso crítico. Então, com base em algumas letras de algumas músicas de rock muito boas, por sinal, é que eu toco minha vida e desenvolvo muita coisa que eu faço na minha vida, eu tenho influência da... Rapaz, eu tô um pouco extasiado aqui com você falando essas coisas, esses nomes de banda de rock. Eu tô em êxtase aqui porque é como se eu estivesse falando, porque eu sou saudosista, eu gosto de música antiga. Quem me segue lá no Everson Felipe Oficial, vê o que eu coloco lá nos stories todos os outros dias, é música das antigas, é rock, é pop, é música negra, soul, eu coloco de tudo lá. Minha gente, eu também sou saudosista, viu? Eu também, então eu tô me vendo nele, por isso que eu tô rindo. Com todo respeito ao modismo, mas a antiguidade... É muito melhor. Rapaz, recentemente eu comprei uma vitrola que toca LP, é negócio de coroa, de velho. Eu fico tocando o disco aqui, disco antigo, só o chiadinho da agulha, escutando. Eu tenho um disco do Cazuza aqui, do disco duplo do Cazuza. Aí eu fico escutando aqui no meu tocadisco. Então, pareço velho, mas eu só tenho 28 anos. Fiz recente. Ô Felipe, como palestrante, você aborda. Como palestrante, você já abordou o tema boas maneiras, né? Você já abordou o tema de atendimento ao público. E hoje você está mais ligado na história. De tal que na sua última palestra você deu um show falando verdades. Porque a sociedade aponta sempre para o maior genocida da história, que era um homem branco que, né, promoveu o genocídio com gente branca. Mas existe um homem negro que ceifou a vida de... Sim? Ele era branco também. Não, ele era branco. É verdade, desculpa. Eu tô dando muita bola fora hoje, mas tudo bem. Era um homem branco, isso é verdade, que ceifou a vida de muito mais pessoas negras do que aquele outro genocida que matou, promoveu o genocídio com gente branca, né? E as pessoas não dão valor, não ligam ou não dão tanta importância por conta de quê mesmo? Porque, como você me falou, porque para eles, para as pessoas, para o racismo estrutural, vidas negras não importam tanto. É isso aí. Então, aí como palestrante, você agora está mais ligado nessa questão da história, né? Por que você escolheu assim esse tópico específico para falar? Qual a importância da história na sua vida e para as pessoas, no seu ponto de vista? Por que a história é importante no seu ponto de vista para as pessoas? Principalmente quando se trata de cor, de negros, né? De racismo. Porque eu acredito que o fundamento da história que você gosta muito de falar
é sobre isso, né? É sobre essa questão de, é, de racismo, né? É, você, você se considera uma pessoa negra ou uma pessoa que vem de matriz, você se considera não, você é de matriz africana, lógico, né? Então, por que você escolheu esse tópico específico? O que, que você quer passar para a sociedade? Bom, eu não sei quais são, não faço ideia de quais serão as próximas perguntas, mas respondendo passo a passo, eu preciso voltar um pouco de como eu me tornei palestrante. Você me Sim, permite? pode falar. Pronto, bom. Mas resumindo a pergunta que você fez com relação à história, história, na verdade, o que fazemos hoje, amanhã se tornará história. Isso é verdade. Então, é muito importante, importantíssimo, nossas ações presentes. Porque nossas ações presentes, no futuro, elas se tornarão história. É. E talvez não, será tudo que nós teremos. Então é muito importante isso. Eu sou apaixonado, como saudosista, né? Já deixo um pouquinho claro. Sim. Que, né, eu sou muito apaixonado por história, eu sou encantado por história. Tão de tal que tá aí cursando história, né? Procura. Não é isso? Eu ingressei agora há pouco na faculdade de Estácio. Estou fazendo bacharelado em história. Tá? É um curso um pouco longo, né? São 3 anos. Nossa, quantos? São 3 anos, né? Ah, sim, eu pensei que era 13 anos. Eu disse, meu Deus! Mas olha, antes de eu inclinar-me para a palestra com base na história, primeiro eu preciso falar de como eu me tornei palestrante, tá? Certo. Antes de ir para São Paulo, eu não era palestrante, mas já participei de alguns seminários, dos quais eu fui responsável por desenvolver, elaborar, e não foi uma palestra, né? Foi um bate-papo, na verdade, Sim. mas não foi bem uma palestra. Já em São Paulo, quando eu fui, uma das piores fases da minha vida, na verdade, eu fui obrigado a ir à procura de emprego em São Paulo, foi uma fase terrível, mas como dizia minha mãe, não há mal que não venha por bem. E veio, tá? Eu fui para São Paulo rapidamente, à procura de uma proposta de emprego em uma usina muito grande, tá? Me permita falar para que o raciocínio não seja quebrado, né? Sim. E as pessoas possam entender que está nos ouvindo. E aí eu fui para São Paulo com uma proposta de emprego em uma usina e até o emprego saiu, mas não saiu no tempo que estava planejado. E aí eu levei dinheiro para passar 1 mês, 2 meses, tá? E foi passando 1 mês, 2 meses e a empresa não me chamava, tá? Sim. O dinheiro foi acabando, eu fui me desesperando, tinha pensão de filho para mandar e eu fui procurar um emprego em um restaurante. Meu amigo, um grande homem do qual eu tenho um grande, imenso respeito, um grande empresário, Arley Damas Chopin, tá? Ele é simplesmente dono de um dos maiores restaurantes e chopperias da região ali do interior de São Paulo. E aí, olha só como é que Deus faz, cara. Quando eu fui procurar emprego, eu falei diretamente com ele. Eu não sabia que era ele, um cara muito rico, mas assim, ele não se deixou levar pela riqueza, pelo nada disso. Ele estava limpando a mesa, cara. Ele estava limpando a mesa, sabe? É o dono, ele tem um monte de funcionários, de colaboradores, mas ele estava ali prestando o serviço dele para o comércio dele. E eu achei muito nobre isso, eu aprendi isso com ele para a minha vida. E aí, ele estava limpando e eu cheguei, eu não fazia ideia de que ele era dono, né? Eu não conhecia nem ninguém, na verdade, da cidade, né? A não ser a minha irmã que morava lá e me deu suporte. Minha irmã Shirley Dayane, te amo, viu? E aí, o que acontece? Eu cheguei lá desesperado e disse, cara, eu preciso, o gerente tá aí, o dono, alguém. Ele fez, não, pode falar, pô, eu trabalho aqui, olha só, o dono. Não, porque eu tô desesperado, a situação é assim, eu preciso trabalhar, não precisa me pagar não. Pode, me deixa lavar os pratos ou qualquer coisa, comida, ou... Depois, se você vê que vale a pena o meu trabalho, aí você vê quanto pode me pagar, eu também não exijo muito não, porque eu tô desesperado mesmo e tal. Ele olhou pra mim assim e disse, você é do Nordeste, né? É obviamente que ele sabia pelo meu sotaque, né? Eu falei, sim. Falou, de onde? Eu falei, Alagoas. Ele disse, é de uma lagoinha, falou até assim, é de uma lagoinha que eu estou precisando, isso é alagoano. Pronto, alagoano. Vamos trabalhar? Eu disse, começa o quando? Ele disse, agora. E aí, cara, eu comecei a trabalhar de ajudante
sem um salário fixado, sem Sim. uma renda fixada, na verdade, né? Isso que eu achava, mas ele não, ele, Sim. obviamente, um homem íntegro, honesto como ele é, ele já tinha sim fixado. Sim. Cara, você não faz ideia do que aconteceu. Em uma semana eu tinha que dar o meu melhor, porque eu estava chegando ali, na verdade ele nem estava precisando. Ele te deu a oportunidade, né? Mas ele me deu a oportunidade, então eu tinha que dar o meu melhor, o melhor do melhor. É. E eu dei. Em uma semana eu saí de comi, que é uma espécie de ajudante, é o que leva a comida, é o que tira, faz a mesa, monta, desmonta, tá? E aí, em uma semana eu passei para garçom, eu fui promovido a garçom. Em 2 semanas, eu passei a ser o garçom master. Garçom master é uma espécie de garçom que, por exemplo, chegam algumas pessoas mais sofisticadas, algumas pessoas mais requintadas, né? Que Sim. sabe que existe, né? E aí você destina os melhores, naturalmente, de forma natural, isso é super normal, você destina os seus melhores colaboradores para atender aqueles clientes. E eu me tornei um dos garçons master. Com seus próprios méritos, né? Hã? Com seus próprios méritos, né? Sim. É. Não foi fácil. Eu enfrentava do lado um cara que estava lá há anos, me chamava de Paraíba, Vixe. e eu fui para lá para tomar o emprego dele. Xenofobia. É xenofobia, né? Quando eles recebiam, eles se negavam a receber qualquer coisa. Nós, Paraíba, os nordestinos, eles se referem de forma pejorativa. Nós, Paraíba, íamos para lá para receber migalhas. Era isso que eu ouvia, mas isso me motivava. Me motivava porque eu tinha os conselhos da minha mãe de antes. Quando uma pessoa falar que você não presta, prova o contrário, mostra que você é do bem. Isso me motivava. Eu tinha um sentimento dentro de mim, um sentimento triste. Me dava vontade de dar um soco na cara dele. Dava, eu não vou mentir que não dava, sabe, gente? Verdade. Mas de tanta humilhação, mas eu não fiz isso. Eu me comportei, sabe? E lutei, dei o meu melhor. Em 15 dias eu estava me tornando o médico do estabelecimento, sabe? Em 15 dias. E aqui, em menos de um mês ele pedia para me sentar com todos os garçons e aplicar aquele método que eu utilizei. E eu fiz, eu sentei com todos os garçons e apliquei o método. A rentabilidade do estabelecimento dobrou, tá? Depois ele pediu, porque todo mundo começou a falar, eu fui modéstia à parte, isso eu estou falando sem nenhuma vaidade, tá? E aí o Alisson, um dia a gente vai conversar com ele, de repente, para ele falar para você. Ele falou que eu estava sendo um fenômeno na cidade, a melhor contratação que ele tinha feito na vida dele. Os clientes que estavam falando isso, a cidade estava comentando isso. O que aconteceu? Ele pediu para me dar uma palestra para todos os colaboradores. Então foi aí que eu elaborei o curso. Elaborei um curso de boas maneiras e atendimento ao público, capacitação pessoal e profissional. Você acha que parou por aí? Você acha que Deus não me honrou? Honrou. Deus me honrou e muito. Os bons irmãos de luz me honraram e muito. Sabe o que aconteceu? Os maiores restaurantes da cidade me contrataram para me dar esse mesmo curso nos seus estabelecimentos. E aqui, meu amigo, ó, faço questão de mostrar, tá? Esse foi o primeiro, foi do Arlete Champão. Que legal. Mostra de novo. Não consegui ver direito o certificado. Mostra de novo. Ó, a lei... Atendimento ao público. Maravilha. É isso. Mostra pra gente aí na tela. A gente vê. Mostra. 12 de março de 2017. Miguelópolis, olha só, gente. Felipe Henrique dos Santos, muito bom. Ô Felipe, eu tô vendo no seu certificado Felipe Henrique dos Santos. Mas você já tá utilizando o Cauê no seu nome? Vieram esse Sim. e este. Olha só. Então, os maiores restaurantes eu consegui. Então, eu poderia muito bem partir para a violência, mas eu não fiz isso, né? Isso. Eu não fiz isso. Eu consegui. Foi aí que eu me tornei palestrante. Foi a partir daí que eu me tornei palestrante. Foi em São Paulo. Então, aí eu senti a necessidade. Passei alguns anos lá, mas senti a necessidade de fazer algo pelo meu povo, pelos meus conterrâneos, pelos munícipes de Atalaia, cidade que eu sou muito apaixonado, muito apaixonado mesmo. E aí foi quando eu tomei a decisão de voltar e me engajei muito na questão social, na questão sociocultural também. E aí foi quando eu comecei a desenvolver alguns projetos. E aí, voltando para a parte agora que eu estou com a questão mais histórica, historiador e tal, foi, na verdade, esse meu lado, que eu sou muito apaixonado, né, saudosista, sou apaixonado pelo século, séculos passados.
Nesse caso, você voltou para Atalaia, você saiu de Atalaia para São Paulo. Aí lá em Miguelópolis aconteceu tudo isso. Você foi, você recebeu uma oportunidade, você se destacou, você voltou para sua cidade, né? E aqui na cidade de Atalaia você não ficou parado, cara, porque aqui em Atalaia você promoveu muita coisa, principalmente ali naquele conjunto São Sebastião, né? Como é que foi para você fundar a primeira companhia timbaleira de Atalaia? Me conta. Então, isso aqui eu me orgulho muito disso, tá? Eu me orgulho muito. Projeto Sociocultural Afrojovem, isso aqui foi um dos meus maiores sonhos, o qual eu realizei com muito orgulho, sabe? E esse Afrojovem, ele muito me toca por conta que, a princípio, o público-alvo era alguns filhos de pessoas adeptas da religião de matriz africana, dos quais eram excluídos a participar de alguns tipos de projetos quando eram descobertos, que eram filhos de pessoas de religião de matriz africana. Aí surgiu o preconceito das pessoas, não querem participar, outras crianças, né? Só porque tinha lá os batuques, os atabaques. Só porque tem os atabaques, as pessoas, mesmo assim, tiveram preconceito? Sim. Não, veja bem. Em outro tipo de projeto, em outras situações, Sim. com esses filhos de pessoas adeptas de religião de matriz africana, Sim. não tinham o mesmo espaço que uma pessoa filha de um evangélico, de um católico. Entendeu? Entendi. Então, pensando nisso, eu peguei esse público e inseri todos eles no projeto Afrojovem, tá? E fora eles, tinha uma outra demanda, que eram jovens, até adolescentes também, que tinham algum envolvimento com o tráfico de drogas, que eles participavam, ou usuário, ou de fato traficavam. Então, é isso que eu quero te perguntar. Olha só, para você, quais foram os resultados positivos que você observou a partir dessa iniciativa aí, desse projeto sociocultural? Bom, o Afrojovem, ele nos deu de presente. Eu queria ressaltar que o Afrojovem, a nossa primeira apresentação foi no Centro Educacional O Pequeno Príncipe, né, da maravilhosa Maidi. Tá? Isso, Maidi foi uma pessoa que nos acolheu, nos recebeu, nos deu oportunidade, através da pessoa do Saulo, um músico também, do qual eu respeito muito, sou educador físico, na verdade, também, né? E ele participou com a rapaziada naquela primeira formação. Aliás, ele participou das duas, desculpa, Saulo, das duas versões. E foi através do Saulo, na época, ele estava trabalhando na escola, o Pequeno Príncipe, e apresentou a ideia do projeto Afrojovem. Foi na Semana da Consciência Negra, na verdade, e aí Maidi nos deu a oportunidade. Foi o primeiro lugar que o Afrojovem se apresentou de verdade, assim. Só tinha criança na época, assim, né? A maioria era criança, adolescentes. E foi o primeiro lugar. E eu lembro bem que quando acabou a apresentação, Maidi veio até a mim e disse: parabéns, a apresentação foi muito bonita. Nunca vi uma explicação tão legal, de forma didática, assim, com relação à religiosidade, afro e tal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, e a partir daí eu foquei no Afrojovem. O que o Afrojovem nos trouxe de frutos que nós podemos escolher foram aquelas crianças que desenvolveram sua aptidão pela música, né? Alguns deles se tornaram músicos, né, de fato, percussionistas, e outras crianças que estavam envolvidos com ilícitos conseguiram sair. Pronto. Né? Conseguiram sair do tráfico, mas outras não tiveram a mesma sorte, né? Outras, infelizmente, acabaram sendo assassinadas. Lamentável, né? Olha, é verdade que você organizou, ainda no assunto afro, é verdade que você organizou eventos afro-religiosos, foram pioneiros aqui na região, é verdade isso? Sim, e foi muito difícil também. Na verdade, eu organizei um seminário, Fim da Afro, né, que foi em terreiro também, onde a sacerdotisa reuniu todos os seus filhos da cama, né? Todos os seus filhos. E eu elaborei não foi uma palestra, como eu havia dito já antes,
Foi Sim. um bate-papo, né? Eu estava lá mediando e apresentei alguns vídeos para eles. Foi um evento, foi um seminário Vida Afro-Religiosa, né? Além Sim. do Vida Afro-Religiosa, eu também participei da organização direta do primeiro encontro de terreiros de Atalaia e região, que aconteceu no povoado Gavião, tá? Na casa de Mãe Lourdes, Dona Lourdes, conhecida como Lourdes do Gavião, né? Na época, um grande empresário, Soriano, ele deu todo o suporte para que ele apoiou para que isso acontecesse. Além desses, também teve, né, Sim. a primeira caminhada Afro pela Paz, que foi um cortejo onde todas as pessoas de matriz africana desfilaram pela avenida de Atalaia, e me emocionou porque teve pessoas que seguiram a caminhada. E eu confesso a vocês, gente, que estão assistindo, ao meu amigo Everson, que eu não esperava, mas teve pessoas pessoas comuns da sociedade que foram seguindo o cortejo, sabe? E foi muito lindo quando nós chegamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, no sincretismo religioso, Iemanjá, e quando nós chegamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, todos nós nos ajoelhamos em respeito, silenciamos porque estava vendo missa, silenciamos e nos ajoelhamos em respeito à Imaculada, né? Sim. E aí depois seguimos até a quadra de morte e reino do nonato, onde teve entrega de comenda, finalizou a celebração com apresentações artísticas e culturais. Foi um evento muito lindo, sabe? Agora, Teve o apoio da federação, né? A sim. federação, na época eu estava trabalhando na federação também. Agora para você, qual foi, para você, na sua opinião, vamos supor que você é um estranho, que você não é o Felipe Cauê e você tá vendo esse projeto assim, um pouco à distância. Para você, qual a importância desse evento para a promoção da diversidade, da tolerância religiosa na comunidade? Você acha que esse tipo de evento ele promoveu a tolerância religiosa? A gente fala tanto em intolerância, né? Mas eventos como esses que promovem a diversidade e a tolerância. Vamos supor que você está visualizando isso tudo de fora. Para você, esse tipo de evento, ele foi interessante para a diversidade e para a tolerância? Você acha que deveriam ter mais eventos desse tipo? Esse tipo de evento ele se faz necessário diante de uma sociedade extremamente preconceituosa e, sobretudo, hipócrita, né? Porque muitas das pessoas que julgam, fazem juízo de valor das pessoas adeptas de alguma religião de matriz africana, muitas das vezes as surdinas, né, a calada da noite, se encontram nos terreiros, pedindo bênção, Verdade. para realizar algum sonho, na verdade. E eu fico muito triste com isso. Eu acredito que deva se fazer. Eu gosto demais de pregar isso. Os setores eles têm que trabalhar em conjunto, né? Eu gosto muito de trabalhar de forma intersetorial. Primeiro setor, segundo e terceiro setor, eles precisam trabalhar juntos. Eles precisam. Eles são obrigados. Os países de primeiro mundo só são primeiro mundo porque os setores trabalham em conjunto, tá? Em conjunto. Então, assim, isso é extremamente importante. É preciso que o terceiro setor, enquanto os templos, os terreiros, e fundações, instituições não governamentais, etc., promovam eventos dessa natureza. Até para desmistificar, né, algumas coisas que as pessoas acabam confundindo, que não é nada daquilo que as pessoas... Quer ver um equívoco gigantesco? Um equívoco, assim, gigante, terrível, muito grande. Sim. Vai procurar o que é macumba. Macumba é um instrumento que é primo do reco-reco. Verdade. Acho que já falei aqui por alto, né? eu acho que já falei aqui por alto, né? O que é o macumba, né? Então, os equívocos dos quais as pessoas estão acomodadas e eu acredito que isso só acaba com o enfrentamento, com ações, com criação de leis rígidas, né? Com criação de mecanismos que possa combater esse tipo de crime. É curioso, né? Eu estou ouvindo você falar aí e estou pensando aqui, lembrando aqui algumas coisas. Como, por exemplo, certas pessoas, é indireta mesmo, certas pessoas
esse daí é macumbeiro, esse sujeito não é de Deus, ele não acredita em Deus porque ele é macumbeiro. Aí essa mesma pessoa que faz esse mesmo discurso vai num terreiro para pedir uma bênção, para pedir uma ajuda com oferenda para algum objetivo. É muito curioso isso, né? Oi? É hipocrisia. Hipocrisia demais, é muito hipocrisia. As pessoas não entrando muito nesse mérito, mas as pessoas que nós vivemos num estado laico, então ninguém é obrigado a tratar a religião de ninguém, mas nós somos obrigados a respeitar. Exatamente. Né? Então, assim, mas as pessoas demonizam muito os candomblecistas, umbandistas, qualquer religião de matriz africana, mas eles se esquecem que o demônio é um ser, um indivíduo, uma entidade da religião católica. Ele não existe nas religiões de matriz africana. Isso é. Essa entidade não existe. Então, enfim, não se estendendo muito nesse mérito, né? Porque eu respeito todos, meu irmão é pastor, minha família é bem eclética, meu irmão é pastor, tem católicos, tem candomblecistas, tem umbandistas, espíritas também. Então, assim, isso que é o Brasil, essa miscigenação que faz todos nós sermos brasileiros, né? Melhor país. É isso aí. Já estamos com quase 1 hora de conversa. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco, Felipe, depois do intervalo, você vai me responder como você vê o papel da política na transformação da comunidade e quais são as suas principais metas nesta área. Daqui a pouquinho você me responde. O podcast Falando Sério volta já. Quer renovar o visual? Venha para Karina Araújo Studio. Estamos preparados para te deixar ainda mais linda. Agende a sua consulta agora mesmo. Nossos serviços: progressiva, selagem, luzes, botox, cronograma capilar, escova, cauterização, reposição de carbono e design de sobrancelha. Estamos sempre com uma super promoção para você. Agende agora mesmo no telefone 829-8163-0165. Siga no Instagram, @KarinaMS02, onde estamos localizados no loteamento Conjunto Jardins, em Atalaia. Karina Araújo Studio. Sua beleza é a nossa prioridade. Aguardamos por você. Um dia eu vou ser muito rico, pode crer. E eu vou largar o meu emprego. Eu sou muito grato para aqueles que atendem os meus pedidos. Sou um homem que ama a vida. E as garotas? Elas fazem parte da vida. El Shaddai Lanches, estamos abertos das 18 às 23 horas. Peça o seu lanche na melhor lanchonete de Atalaia. El Shaddai Lanches, do tamanho exato da sua fome. Delivery 99331 4063. Venha nos visitar. Estamos localizados na Vila José Paulino, na rua Lourival Melo, a rua que dá acesso ao Colégio Antônio Amâncio. El Shaddai Lanches. O primeiro alarme foi dado às 9 horas da manhã, no 12º andar, quando os escritórios começavam a funcionar. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira, impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Você já conhece a nossa loja de carnes? Temos produtos cuidadosamente selecionados para você. Estamos te aguardando. Casa das Carnes e Frios, a grife da família lagoana.
Nosso delivery 99310-9686. Faça agora mesmo seu pedido. Estamos localizados no Conjunto Jorge Barros, no Pernambuco Novo, em Pilar. Você tá aí demorando para marcar uma consulta ou um exame? Tá deixando para depois? Que tal acabar com isso? Com o cartão de todos, você consegue marcar imediatamente consultas e exames. Nós não temos carência, é um plano para a família e olha só, apenas R$ 29,70. Não perde tempo. Clica no link, a gente vai te passar mais informações sobre como funciona e como você pode ter todos os benefícios do plano. Eu vi nos seus olhos o ódio, o despeito, a humilhação. Mas o que eu sinto é ele ter falado do meu pai, que eu não conheço, que eu nunca conheci. Nem pai, nem mãe, família nenhuma. Isso é que me tocou, que me ofendeu. Opa, estou de volta aqui com o nosso podcast Falando Sério hoje com a presença do ativista social Felipe Cauê. Esse cara que é músico, é comerciante e etc. Etc porque é muita coisa. Ó. Felipe Cauê, cadê você? Tomando água? Meu amigo, 1 hora de conversa, hein? Num instante o tempo passou. Rapidinho, hein? Rapidinho, né? Conversa boa essa mesmo. Pois é. Então, antes da gente ir pro break, antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei como você vê o papel da política na transformação da comunidade e quais são as suas principais metas nessa área. E aí? Bom, eu acredito que a política é de suma importância, né? Eu não gostei da experiência de ser político, né? Gosto, sim, muito de fazer política, mas acredito que precisa se melhorar muito, ainda precisa se avançar muito, na verdade, né? Eu acredito que nós precisamos sair, os políticos precisam sair urgentemente da situação de politicagem, né? Eles precisam deixar de ser politiqueiros, passarem a ser políticos de verdade, agentes públicos, tá? Representantes do povo, com pautas que, de fato, aumentem melhorias para a população. Eu acho que, enquanto essa situação, esse quadro não mudar, eu acredito que nós não consigamos avançar nem em 1 metro, enquanto estivermos nessa situação. É verdade, né? Lamentável. E falando e ao falar em Atalaia, então, meu Deus do céu, deixa quieto. Como diretor administrativo do CREAS, você desenvolveu projetos relevantes como o Ser Mulher e Comissão de Conduta e Disciplina Humanizada nas escolas. Você poderia nos contar um pouco mais sobre esses projetos e como eles, ao seu ponto de vista, impactaram a vida das pessoas atendidas? E aí? Na verdade, não foram só esses 2 projetos. Foram mais. Nós tivemos também alguns outros, né? Sim. No de PCDH, nós tivemos, como você já mencionou, Ser Mulher, nós tivemos também Nunca é Tarde para Aprender, Dignidade na Juventude e Projeto de Esperança. Tá? Sim. Cada projeto desse com uma finalidade diferente, obviamente.
projeto que foi lançado no Agosto Rurais, né? É o mês de combate à violência contra as mulheres, violência doméstica. Nós fizemos também Dignidade na Juventude, que consiste na erradicação do trabalho infantil nas feiras livres de Atalaia. Teve também o projeto Esperança, lançado em maio, que consiste no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, tá? E teve também o CCDH, como você mencionou, Comissão de Conduta e Disciplina Humanizada nas Escolas. Esse projeto, ele não chegou a ser executado, né? Mas um projeto muito bonito, assim, que na verdade o Brasil inteiro parou quando houve aquela tragédia na escola, né? Que era justamente para isso, para fazer, para tentar descobrir possível, como eu posso dizer, possível psicopata, potencial, potencial. E o CCDH era justamente para isso. Ele veio com uma proposta de um trabalho territorial entre psicólogos, redes sociais, a rede pública, sim, né, com um estreitamento ainda maior entre os docentes, discentes, mágicos, tá? E o CRES, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, teria todo esse trabalho, esse cuidado com as pessoas, com os alunos, para o mesmo aluno na escola, diante que aquele comportamento acontecia com o mesmo, sabe? Ou eram pessoas completamente diferentes em casa, na escola, com os coleguinhas, entende? Então o projeto era um projeto muito bonito, né? Para mim foi um dos maiores, pena que não chegou a ser executado. E também, esqueci de mencionar, a Guarda Municipal também estava envolvida com um trabalho assim, com certeza. O Brasil inteiro parou para fazer um trabalho, um projeto mediatista, né? O CCDH criou outro projeto mediatista, era um projeto a longo prazo, médio e longo prazo, mas com resoluções. Neste caso, um ser mulher, a Comissão de Conduta e Disciplina Humanizada nas Escolas, o Nunca é Tarde para Aprender e o Dignidade na Juventude foram projetos criados por você próprio. Lá na... Sim. Muito bem, então... Criador do fato, sim. Na verdade, o criador do fato, o criador da proposta dos meus rascunhos, mas evidentemente que havia um técnico, né, que são técnicas de referência, para que pudesse elaborar melhor de forma técnica esse projeto, com base técnica. Rapaz, além de... Detalhe para aprender que consistia sim. no encaminhamento do público do CRES, adultos e idosos, jovens idosos, adultos e idosos, perdão, que eram analfabetos ou semi-analfabetos, quando o CRES constatava que eles não estavam estudando e tinham condições de estudar, de escola, então nós rapidamente encaminhávamos para a Secretaria de Educação. Além de tudo isso, além de você ser músico, além de você ser ativista social, de você ser comerciante, você já ter tido a oportunidade de ser diretor administrativo do CREAS, você também foi ou é escritor também? É isso mesmo? Rapaz, conta essa história pra gente. Essa questão do escritor, na verdade, foi lá naquela época, como eu havia dito. Bem atrás. Na adolescência, na banda de rock, eu cheguei a escrever algumas músicas, algumas canções, né? E aí eu comecei a criar uma paixão por escrever. Em 2013, acredito, 2013, eu iniciei o meu primeiro livro, a minha primeira obra. É uma ficção científica, né? Que aborda algumas situações, desafios das pessoas do nosso país, em especial o negro. O protagonista desse primeiro livro, ele é um negro. O Homem Petróleo. Na verdade, é uma ficção científica onde tem como base um super-herói, na verdade, né? Mas ele aborda muito drama na história, aborda muitas situações realistas do nosso cotidiano, sabe? Na verdade, o super-herói traz, na verdade, fundo, né, para chamar a atenção de todos os outros
os outros assuntos, os outros temas que passam. Como em petróleo. Então eu finalizei, acho que no ano de 2020, e iniciei um outro livro esse ano. Mas antes de iniciar esse livro, eu participei, escrevi com a minha esposa na época, teve também participação do Ricardo. Nós escrevemos uma peça, a Aninha, né, um livro de socorro, justamente nós temos lançado no Maio Laranja. Teve um ator que foi fantástico, que infelizmente não está mais conosco, o Mike, sabe, uma pessoa maravilhosa que nós temos, e ele brilhou, na verdade, como ele costumava dizer, ele deu sangue, sabe? Ele terminou a faxineira, a protagonista principal era a Aninha, a criança que foi abusada e tal, mas a faxineira foi fantástica, tá? Foi maravilhosa, sabe? Entendi. E depois dessa festa, Danilo tocou, teve também um musical, né, que eu escrevi. Peguei o projeto do nosso cultural Afro-Jovem, que era nada mais que a percussão, né, com o baleado, e aí nós fizemos um musical. O musical era Vidas com Vida, e aí nós fizemos um circuito com esse musical, que eu escrevi, nós fizemos, abordava a questão do Jorge Beck, dos Palmares, da Tantara, fazia uma passagem pela capoeira, os Torridos do Vereador. Eu escrevi esse musical e nós fizemos um circuito cultural. Foi a Semana da Consciência Negra. Durante a semana inteira nós apresentamos quase diariamente, praticamente todas as escolas do município de Atalaia. Né? E fora o musical Viva Zumbi, uma das últimas, né, que eu estou escrevendo recentemente, a minha segunda obra, livro Filho das Águas, e recentemente eu fiquei muito feliz mesmo em poder fazer uma parceria com o Arthur Lima, que é um cara super talentoso, muito talentoso de Atalaia, sabe? E ele vai fazer a adaptação desse meu segundo livro para uma peça de teatro muito feliz. Maravilha. Estou finalizando o livro ainda. Acho que eu acredito que tenha terminado aí cerca de 48%, mais ou menos, do livro. Filho das Águas. Maravilha, conheço o Arnold, estudou comigo, inclusive, né, no Floriano Peixoto. Né? Muita gente boa ele. Felipe, você, além de toda a promoção que você fez aí, ali no Conjunto São Sebastião de Cultura, você fez a promoção ali de eventos, né? E você também recebeu dali votos. Você se candidatou para vereador no último pleito, teve mais de 300 votos, sem colocar dinheiro na frente, porque você sabe como são as coisas, né? Pelo que você não tinha. E você hoje não é vereador, mas segue sendo suplente, né? E com os méritos de ter tido votos sem colocar dinheiro na frente. É isso? E eu vou deixar essa pergunta para o final. Essa vai ser a pergunta séria. Nem você sabe. No final eu pergunto. Vou pular para a próxima. Você promoveu o primeiro encontro de feirantes em Atalaia, é isso? Então, o tema foi a criação da Associação dos Feirantes. É isso? AFA, né? AFA, Associação dos Feirantes de Atalaia. Sim. Aí, no caso, você era o presidente? Não, eu não era presidente. Sim. Na verdade, como eu fui feirante, sim, como eu havia dito assim, e cobrava-se uma taxa, né? E 3 feiras no município de Atalaia, sexta, sábado e domingo, se não levarmos em consideração o famoso Bacurau, que acontece assim, temos 4 feiras livres no município de Atalaia. Sim. E aí, uma em Santo Antônio, 2 na Vila e uma na parte baixa de Atalaia. E cobrava-se uma taxa, né? Sim. De R$3, salvo engano. E aí eu perguntei a um dos fiscais o que se fazia para melhoria. Para que eles cobravam aquela taxa? E ele, de forma muito ignorante, né, ele me respondeu que era para pagar os garrados. Para limpar. Eu falei, meu amigo, não faça
Meu Deus. Aí ele se exaltou e ficou muito chateado. Faça o seu, você não tem direito de falar, não. Você só tem direito de vender e pronto, venda das suas. Ele falou um palavrão, né? Sim. Das suas coisinhas aí. Aí eu fui ficando chateado com aquilo. Eu falei, peraí, todo imposto que nós pagamos, todo tributo, ele deve, por obrigação, ser convertido em algo que nos ajude, que nos beneficie. É assim que funciona. Isso. Essa é a finalidade dos impostos. Exatamente. E aí, impostos, tributos, mais uma vez eu insisti, o cara ficava mais pistola ainda. Até que eu comecei a conversar com os senhores, comecei a passar ideia, né, nós precisávamos nos organizar melhor e tal. E foi quando eu sugeri a criação da AFA, né? Sim. Associação dos Feirantes de Atalaia. Entendeu? Mas eu não era o presidente. Sim. Na época, a pessoa sugerida para presidir foi o Cícero da Galinha. Sim. Uma pessoa muito boa. Tá? Cicinho de Queijo, uma pessoa muito conhecida em Atalaia aí também. Ele estava na reunião. Foram alguns feirantes. E aí, nessa reunião, nós sugerimos algumas ideias até legais, mas, infelizmente, eu acabei. São dezenas de coisas na minha vida, eu acabei tendo. Acabou não dando continuidade. Eu acho que eu confundi você presidente da AFA com o presidente da AMAB. Você foi presidente da AMAB, a Associação, não fale, Associação dos Moradores e Amigos do São Sebastião. Então você foi presidente da AMAB, você morava lá no São Sebastião, ainda naquela época lá, você estava a todo vapor naquele lugar, né? Também, você atuava também ali no conhecido Jagatá, né? Como você já falou, que o pessoal conhece por Jagatá. Ali você, né, idealizou projetos, ações, programas, né? Vamos relembrar alguns aqui. Teve o Barriga Cheia. Na entrega de comidas prontas. Básicas, né? Tinha o Natal Feliz. Natal Feliz nós fazíamos todo ano, vestia o pessoal de Papai Noel, alguns da associação, vestia de Papai Noel e a gente dava sorteio de brindes para o pessoal, era muito bonito. Muito legal também a Semana da Mulher, né? Semana da Mulher. A Semana da Mulher era fantástica, né? Algumas parcerias, havia mutirão de mamografia, tinha o programa Embelezar também, dentro da Semana da Mulher, que conseguia em fazer cabelo, unha das mulheres, era bacana, sabe? Era semelhante ao Embelezar, né? O Embelezar também consistia com prática semelhante, né? Para as mulheres, né? Agora, em todo lugar, o que todo mundo gosta muito é negócio de festa. Então, você promoveu ali o Bloco Amigos do Cauê, né? O Arraiá na Comunidade. Eu fico imaginando. O aniversário da comunidade. Sim, o aniversário da comunidade. O Dia das Crianças, que tem fotos por aí nas redes sociais, você com muita criança lá. Sim, verdade, eu lembro disso. Né? Tinha o Celebra Comunidade, né? Era o Celebra Comunidade, que era o aniversário, né? Foi o aniversário de 20 anos do São Sebastião, e aí nós fizemos o Celebra Comunidade. Maravilha, deveria continuar, né? Infelizmente, tipo... Oi? Capoeira para todos. Sim, capoeira para todos sim, tem também a capoeira para todos. Aulas de percussão, dança. Sim, o Faça uma Criança Sorrir. Faça uma Criança Sorrir. Isso. Ele, na verdade, era o seguinte, Faça uma Criança Sorrir, também gostava muito dele. Sempre que pegava algum circo na cidade, sim, aí nós íamos lá e dizia o seguinte: nós vamos trazer aqui o Afro Jovem para se apresentar, mas você vai ter que deixar algumas crianças da comunidade sorrir. sim. Fazer algumas crianças sorrir, deixando entrar de graça no circo, beleza? E aí o pessoal sempre permitia e a gente levava a criançada da comunidade, que muitas vezes não de pagar o individual, né? Agora sim, chegou a hora. Antes de você fazer as considerações finais, para a gente encerrar essa maravilhosa conversa, vem
falando sério, a pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Falando sério, Felipe Cauê, você atualmente é suplente da Câmara de Vereadores de Atalaia. Falando sério, você vai se candidatar novamente em algum cargo eletivo, em algum cargo público por Atalaia ou por qualquer outra cidade, mas você vai se candidatar novamente? Falando sério, responde pra gente. Bom, Essa eu peguei de surpresa. Essa foi um chute nas costas. eu preciso dizer que a política ela me ensinou muito. Sim. Ensinou muito de verdade. E eu entendi que a política, ela basicamente resume os destinos de nossas vidas, assim. Porque são os poderes que o Poder Legislativo, por exemplo, cria leis, o Poder Executivo as aplica, né? O próprio Legislativo fiscaliza e o Judiciário, por sua vez, ele como é que eu posso dizer? Ele faz com que as leis sejam aplicadas, né? Que sigamos todas as regras das leis. E a política ela é fundamental na minha vida. Eu sou apaixonado por política. Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, eu procurei participar de ações de cunho social. E uma das coisas que eu participei, sempre na busca de evoluir, foi lá na UFAL, né, na Universidade Federal de Alagoas, participei de um grande fórum, Sabe Popular. E logo em seguida, eu precisava entender um pouco melhor sobre política. E aí, na Fundação Brizola, Leonel Brizola, realizado pelo PDT, tá? E onde o principal palestrante hoje é o nosso vice-governador, Ronaldo Décio. Isso. E aí fiz um curso de formação básica, né? Isso. Para poder entender um pouco melhor. E pelos meus serviços relevantes sociais, eu recebi também aqui uma moção de parabéns da Câmara. Sim. Atalaia. E aí, algumas dessas coisas me motivaram a me candidatar. Sim. Algumas pessoas puseram na minha cabeça que eu poderia fazer muito mais pela população enquanto político, exercendo um cargo na Câmara de Vereadores, sendo de fato vereador. Sim. Eu poderia fazer muito mais que um ativista social. E aí, eu, na época, eu costumo dizer, imaturo, na verdade, né? De repente até deslumbrado, como algumas pessoas cometem esse erro. E aí eu fui. Eu não me arrependo, porque eu não costumo me arrepender do que eu faço. Porém, foi um grande aprendizado para mim. Mas eu não me identifiquei de maneira alguma, tá? Respeito todos os políticos. Parabéns a você que vai enfrentar o pleito no próximo ano. Tá? Espero que sejam pessoas de boa índole e, sobretudo, pessoas também com intelectual elevado e pessoas que queiram, de fato, ajudar a população e não a si mesmo e a própria família. Então eu entendo que você não pretende, que você não quer, não está afim. Não, eu não pretendo, não tenho o menor interesse e eu muito menos pretendo chegar lá na frente e alguém me chamar de minuto, dizendo, olha, você disse que não ia e você está indo. Não vou de maneira alguma, tá? Não sou candidato, não sou pré-candidato e nunca fui depois daquele pleito que eu enfrentei. Falou tá? sério. Então, todas as pessoas que pensaram que eu era pré-candidato, que eu pretendia, não sou de maneira alguma. Mas eu não sou porque eu não quero. Não quer, tá? Claro. E isso fique claro. Eu não sou pré-candidato porque eu não quero, porque eu não me identifiquei. Respeito, tá? Mas não é para mim. Isso não é para mim. Então, eu estou feliz, estou na minha faculdade, sim, estou estudando, tá? Bacharelado, desculpa, em História. Eu estou fazendo meus trabalhos sociais, socioculturais, estou na minha banda, que eu amo muito, banda Afro e Amessã. Estou cuidando da minha família, me dedicando à minha família, sabe? Eu estou muito feliz, eu estou vivendo uma fase maravilhosa da minha vida
jamais vou deixar que a política, dessa maneira, eu me colocando como um postulante ao cargo, venha atrapalhar a minha vida. Eu não farei isso, eu não tenho vaidade de maneira alguma. Eu não sonho com isso. Isso não é um sonho para mim, de maneira alguma. Então, respondendo sua pergunta de forma categórica e objetiva, não. Eu não serei pré-candidato a vereador, candidato. Falou sério. A gente ainda tem 5 minutos aqui para dar 1h30 de podcast, né? Então, você falou aí da banda afro Oiá Messan. Essa banda é nova? Essa banda é nova, na verdade. Ela não é de Atalaia, mas tem 2 músicos atalaenses. No caso, sou eu e o grande contrabaixista, tá? E mesclado, né? Algumas pessoas daqui do Pilar, outras pessoas de Maceió. Fazendo aí esse povo aqui das Alagoas, que é uma banda muito boa. Se apresentou ontem no programa, no Encontro Ressignificar, com uma apresentação, apesar de ser uma apresentação curta, né? Fazia parte do planejamento já, mas foi uma apresentação belíssima que acredito que eu tenha encantado as pessoas que balançaram, que dançaram, que cantaram, se emocionaram muito com a gente. Muito bem, este que vos fala é Felipe Cauê, junto com a gente aqui na estreia do podcast Falando Sério. Nos perdoe se a gente gaguejou muito, estamos nervosos, é a estreia do podcast, mas este que vos fala é Everson Felipe, com o nosso amigo Felipe Cauê, ele que é ativista social, né, músico, gerente e sócio da Casa das Carnes e Frios, esteve aqui com a gente. Muito obrigado, Felipe Cauê, pela sua disponibilidade e por participar com a gente aqui desse humilde podcast. Para finalizar, eu não falei no início, desculpa, Sim. Porque já conversa aqui, mas como você pode ver, estou aqui a caráter, junho chegou, Sim. é dia dos quadrilheiros, então a minha singela homenagem a todos vocês, estou aqui a caráter, camisa xadrez, chapéu, para homenagear a muitos desses quadrilheiros, esses guerreiros, essas pessoas que fazem com que nossa cultura, uma das maiores culturas do nosso Nordeste, permaneça de pé até os dias atuais, diante de tanta diversidade, de tanta dificuldade, muitas das vezes se colocam no caminho desses quadrilheiros. Meus parabéns, de verdade, todos os sucessos nessas grandes competições e apresentações que haverá neste ano. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Para quem está nos acompanhando, vamos encerrar o programa. Para vocês que estão nos assistindo na live, vocês vão ver aí um vídeo especial, né, com fotos do ativista social Felipe Cauê. Então, até o próximo podcast, onde a gente teremos a participação do nosso MC Kekeu. Então, até o próximo Falando Sério. Tchau.